no capítulo 20. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. São os livros históricos, são os livros logo após os 5 do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, depois os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. E Esdras, Neemias e Esther, os 12 livros históricos. Tem muitos pastores que não sabem fazer essa divisão. Capítulo 20, os versos de 1 a 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão estará força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomais posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreeitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desparatados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegraram com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Damos-te graças, ó Deus, pela revelação da tua palavra, e que ela fira, ó Deus, os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos pensar com os amados nesta noite, já que nós estamos ainda no mês da família, no mês do lar, e os irmãos observam que esta história aqui narrada é uma história que fala exatamente disso. Deus transformando aquelas famílias ali em Israel, Judá e Jerusalém, Deus transformando aquelas ações ali em verdadeiras bênçãos ao Senhor. E nós queremos falar sobre exatamente isso, transformando o meu lar num vale de bênçãos, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Podemos, amados, afirmar que Deus, Ele é o Deus das famílias. Deus é um Deus de famílias. E como Deus é um Deus da família,
Ele quer que a família seja feliz. Ele quer que a família tenha felicidade. Ele quer que a família tenha paz. Ele quer que a família tenha harmonia. Este é o desejo de Deus. Nasce no próprio coração de Deus este desejo de que a família tenha alegria, tenha felicidade, e esta alegria, esta felicidade seja algo para a glória do próprio Deus. É o que está acontecendo aqui. Deus abençoa aquelas famílias para que elas se transformem na glória de Deus, no louvor de Deus. E os irmãos observam que no final do texto aqui, houve temor em todas aquelas nações circunvizinhas pelos feitos de Deus na vida daquelas famílias ali de Judá. Mas, amados irmãos, nós podemos ver e observar que, infelizmente, muitas vezes o lar, ao invés de ser um lugar de harmonia e felicidade, muitas vezes o lar é um lugar de discórdia. Muitas vezes o lar é um lugar de tristeza, é um lugar de intrigas, muitas vezes. Deus não fez a família para ser um lugar de intriga, para ser um lugar de discórdia, mas Deus fez a família para ser um lugar de paz, de alegria e de muita paz, muita harmonia. Deus fez para isso, mas infelizmente, por muitas razões isto não acontece. No texto que nós acabamos de ver, amados, as famílias de Jerusalém, elas estavam vivendo um tempo assim, um tempo de muita crise, muitas dificuldades. E os irmãos observam que no verso 2 e 3, a gente vê que chega uma notícia para o rei Josafá, que o inimigo estava chegando para guerrear contra eles. E a notícia é que aquele grupo que vinha para guerrear era um grupo extremamente forte. E era um grupo tão forte que o próprio Josafá, como os irmãos observam aqui no verso 3, diz que o próprio Josafá teve medo. O próprio rei de Judá teve medo quando ele recebeu a notícia do ataque que viria contra eles. No verso 12, olha o que está escrito: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aqui a gente observa que Josafá, amados, ele ora dizendo para o próprio Deus que ele não sabia o que fazer, aqui no verso 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Veja, amados irmãos, que muitas poucas vezes nós lemos nas Escrituras Sagradas um rei dizendo que não sabe o que fazer. Muito poucas vezes. E aqui nós vemos aqui a preocupação desse rei diante da crise que se instala nas famílias de Jerusalém. Uma verdadeira tragédia está chegando aqui às portas de Jerusalém. Esta é a percepção do rei. Nós não sabemos o que fazer. E o que é que Josafá faz? Ele não se entrega, mas ele vai liderar o povo a uma reação. Reação essa que vai experimentar um verdadeiro milagre. Eles vão experimentar os milagres de Deus dentro daquelas famílias. Os irmãos observam que no final do texto, não só Deus desbaratou completamente aquela crise, como o texto diz que a sobra daquela ação de Deus foi o quê?
Foi em riquezas de formas transbordantes. 3 dias aquelas famílias pegando as riquezas que acharam em detrimento daquela ação. Veja o milagre de Deus aqui, amados, transformando aquele vale de morte, de tragédia, em um verdadeiro vale de bênçãos. Veja que aquelas famílias que estavam em pleno medo, como está aqui no verso 12, e a ação de Deus em atacar os inimigos de Judá, e os irmãos viram que havia corpos por todo lado, e eles não levantaram um dedo em ação. E ainda como consequência daquela ação de Deus foi o quê? Foi um enriquecimento extraordinário de todas aquelas famílias. E assim, amados irmãos, nós podemos dizer que assim como foi nos dias de Josafá, Deus continua operando da mesma forma na vida do seu povo. Deus continua fazendo com que vales de crises, vales de tristeza, vales de temor, vale de angústia, vales de insegurança, Deus continua agindo e operando da mesma forma. A gente viu a notícia nesse final de semana do número de empresas, de lojas, de comércios que foram fechados no Brasil. Um número assim alarmante. E fora as dívidas que sobraram para elas. Então nós podemos dizer, amados irmãos, que nós estamos vivendo um vale de tristeza. Nós podemos dizer que estamos vivendo um vale de terror. Nós podemos dizer que estamos vivendo um vale de angústias profundas, porque não é só o prejuízo econômico de lojas e lojas fechadas, mas também carregamos a angústia de quase 450 mil pessoas que morreram neste ano, que impactam a vida de milhares e milhares e milhares de famílias no Brasil. Porque, amados irmãos, o impacto destas mortes, elas não são apenas mortes, mas também impactos emocionais. Porque muitas famílias ainda não conseguiram se levantar, se colocar de pé, diante de perdas terríveis que vieram sobre elas, que abateram sobre elas. E agora, o Estado precisa se levantar, não é só para dar dinheiro à empresa quebrada, o empresariado que precisa de dinheiro, não. O Estado precisa se levantar para dar apoio também psicológico, emocional, espiritual. Agora, os pastores, as igrejas, os homens de Deus precisam se levantar para dar atendimento, ação a milhares e milhares de famílias que estão derrotadas, destruídas, no seu psicológico, no seu emocional, milhares e milhares de pessoas. Então, amados irmãos, a sociedade mundial está em crise profunda em todos os níveis econômicos, sociais, emocionais, psicológicos. O impacto está em todas as famílias. Todas as famílias. Quando não é o choro pela perda econômica, é o choro de perdas de entes queridos. E o impacto então atinge todos os setores da nossa vida. E é isso que nós estamos vendo aqui, amados, nos dias de Josafá. O que precisamos fazer, amados, quando vem a crise sobre nós? A gente sabe o que fazer? Você sabe o que fazer quando a crise vem contra você? Nesses dias de crise, de desespero econômico, de perdas, de amados, de queridos, você tem sabido o que fazer? Qual tem sido a sua postura
diante deste momento de caos terrível que nós estamos vivendo? O que fazer? E aqui nós temos a resposta. Nos versos 3 a 4, amados, tem aqui a primeira coisa que Josafá, diante daquele momento terrível, imediatamente surge na mente dele. O verso 12 ele diz: eu não sei o que fazer. E eu lembro, quando iniciou aqui a pandemia, que eu iniciei o ano achando que ia ser um ano de grandes desafios, de grandes trabalhos, grandes atividades. Entrei o ano assim, porque a gente veio de uma Assembleia Geral, e o impacto da Assembleia Geral foi tremenda, foi medonha. Os participantes da Assembleia Geral, todo mundo alegre, todo mundo feliz, com os desafios denominacionais. Eu nem estava ouvindo, eu acho que eu nem tinha ouvido falar nesse negócio de Covid. Se eu tinha ouvido nela, foi uma coisa muito distante. Sentamos com a igreja, fizemos os planejamentos, aprovamos, o plano diretor da igreja. É o novo ano. E de repente o pum, negativo. É para fechar todas as igrejas, é para fechar todo o comércio, é para parar tudo, e só é para funcionar só as atividades essenciais, e a gente não sabe se para, se não para, e aquela confusão, ai que igreja é essencial, os pastores foram brigar com os governadores, e aquele negócio todo, e a gente de fato igualzinho em Josafé, eu não sei o que fazer. Quem, amados irmãos, no Brasil, sabia o que fazer? Tem alguém aqui que sabia o que fazer? Levante a mão aqui, quem é que sabia? Porque eu não sabia. Você tinha guardado dinheiro para dar subsistência, sustentabilidade a esse momento de crise. Porque quando a gente sabe, é igual a profecia, a revelação lá de José, das vacas gordas e magras. Quer dizer, o camarada teve o sonho das vacas gordas e magras, e estava lá que José, José foi lá e revelou para o rei, vai ser 2 períodos, um período de vacas gordas e outro período de vacas magras. Então o que você tem que fazer? Planta, colha, encha os celeiros, para que quando chegar a crise, os celeiros estejam abarrotados de alimento. Então o Egito vai sair na frente, porque as outras nações vão estar todas quebradas, porque ninguém sabe dessa crise que vem, só o Senhor que sabe. Então o Egito vai enriquecer, porque só eles vão ter alimento, economia para todo o mundo. E o Egito enriqueceu. Aí o rei, já que você revelou, você vai administrar você vai ser o ministro da economia então desse período. Mas a nós, eu não vi nenhuma profecia, Ninguém estava preparado. E Josafá, amados irmãos, no mesmo contexto aqui, de repente, o inimigo estava às portas e era poderoso. Eu não sei o que fazer, porque quando um pastor, um homem de Deus, diz que não sabe o que fazer, é esquisito, Que a gente sempre acha que os pastores sabem de tudo, Mas qual foi o pastor que sabia o que fazer? Amados irmãos, e aqui tem a resposta do que vai fazer. Aqui os versos 3 e 4 diz que eles uniram-se para buscar a Deus com oração e jejum. Diante daquilo que a gente não sabe, amados, a gente só tem que orar. Porque esse negócio que apareceu agora da pandemia, amados, ela é estranha, e ao mesmo tempo ela tem aqui tem um gatilho importantíssimo, que esse gatilho é que fazia a força da igreja que age dessa forma. E qual é o gatilho? Sabe o que é o gatilho dessa pandemia, amados?
foi a obrigatoriedade do isolamento social, todo mundo ficar em casa. Esse aqui é o gatilho. A igreja está fechada, está nada. A ordem era você ficar em casa, então você ficasse em casa orando e jejuando. A ordem não era essa? Porque o diabo é assim, amados. Ele acha que vai fazer uma coisa para acabar com o povo de Deus, né? Mas na verdade ele está se enrolando. Porque quando ele fala assim, todas as famílias de Deus, todo mundo em casa, aí chega em casa, o povo de Deus põe o joelho no chão, e o que acontece? Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Josué, o Josafá, convoca o pessoal para a oração. Então Josafá teve medo. Aí, eu gosto da Bíblia, é isso, né? Desde domingo passado, quem está mostrando isso, e hoje Jonas mostrou aqui de novo. A fragilidade de todos os grandes homens de Deus, né? Com suas famílias. E aqui nós vemos mais uma vez a fragilidade de um homem de Deus, e que a Bíblia não esconde. E é por isso que eu gosto da Bíblia. Porque sempre os poderosos gostam de esconder que está com medo, né? Mas aqui, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Essa pandemia, amados irmãos, ela foi uma bênção nesse sentido, viu? Porque parece que a igreja orou muito, né? Menos, que a gente fala assim, a igreja até tempo que não abre sexta-feira, a igreja, né? É a maior besteira que alguém pode falar, é isso. A igreja não é isso aqui. A igreja é muito mais do que isso aqui. Eu vi na televisão, né, crentes orando na rua, a cidade todinha, e o povo de joelho na cidade orando. Quem viu isso? Não é verdade? A cidade inteira, e os crentes tudo de joelho na cidade orando. Eu vi, o povo pedindo misericórdia ao Senhor. Vi hospitais com aquele tanto de crente lá na porta, orando, pedindo para Deus ter misericórdia e trouxesse a cura para as pessoas que estavam morrendo de Covid. Até que enfim o Espírito Santo moveu a igreja, amados. E por isso que eu nunca fui naquela onda, que a igreja está sendo perseguida. Se está sendo perseguida é por Deus. Maldita coisa é alguém ser perseguido por Deus. E o que aconteceu no Brasil e no mundo é Deus perseguindo tanto a igreja como a sociedade. Não tem governador nenhum perseguindo a igreja. Mas não tem mesmo. A gente não sabe o que é perseguição. A nós aqui. A gente está muito longe de saber o que é uma perseguição na igreja de Deus. A gente não tem nem noção do que é isso. Quem perseguiu a igreja foi Deus. E aqueles que desobedeceram a ordem de Deus, se deu mal. Porque a ordem de Deus, para todo mundo ficar em casa. Mas não é para ficar lá sem fazer nada. A ordem de Deus é que toda a igreja, todos os crentes, em todos os lugares, fizesse isso aqui, fosse buscar a Deus, para que Deus tenha misericórdia, porque o único que pode salvar o Brasil e o mundo, é só Deus aqui pode salvar. Dizem que uma quarta onda, diz que está chegando no Brasil, diz que pior do que essa. A ciência já notificou. E já alertou o presidente Bolsonaro, que hoje andou sem máscara
com uma comitiva enorme dentro do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais contaminados do Brasil. Esta é a primeira lição. A segunda lição, amados irmãos, está aqui nos versos 14 e 15. Eles deram ouvidos à palavra de Deus. Olha, dá ouvido à palavra de Deus. Não é dar ouvido a falsos profetas, não. A enganosos, a mentirosos. Eles dão ouvido à palavra de Deus. Olha os versos 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel. Vai citando aqui de quem que está vindo a palavra de Deus. É gente da mais alta confiabilidade. Essas pessoas que eles estão citando aqui, faz questão de citar, que o Espírito Santo quer demonstrar a confiabilidade desta palavra que veio nessas pessoas. Que não eram gente comum que recebeu essa palavra. Mas as pessoas que a igreja não tinha dúvida da sua responsabilidade na transmissão da palavra. Por isso que foi citando: filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Esse filho de Asaf aqui era um negócio violento. Vai estudar os filhos de Asaf nas Escrituras. Era gente que Israel sabia. Aí essa gente da mais alta confiabilidade disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É o que nós estamos revelando aqui. A briga, amados irmãos, a peleja é de Deus. E o povo de Deus não precisa ter medo. É isso que Josafá está recebendo aqui da palavra, é de Deus. E em tempos de crise, amados, o primeiro recurso a ser usado após o período de oração e jejum é dar ouvidos à palavra. Que a gente não pode ficar só falando, porque orar é a gente falar, né? Aí você vai ficar falando, ah Deus, e a Deus, não. Você tem que parar para ouvir o que vem de Deus. É preciso parar para ouvir qual é a resposta de Deus. É preciso nos ajuntar à congregação para ouvir a revelação e ouvir mesmo esta palavra. Jesus falou isso, né, em Mateus 7, 24. Quando ele diz assim, ó: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, amados irmãos, é preciso, após o tempo de oração, é preciso ouvir a palavra de Deus. Diante da crise, amados, muitas famílias deixam de orar, por incrível que pareça. Muitas famílias, diante da crise, em vez de usar o momento, né, para se curvar diante de Deus, né, como Josafá fez e chamou todo mundo a fazer, eles ficam tão centralizados na crise, tão preocupados com a crise, que não se curvam, não se colocam em oração diante de Deus, que Ele é que pode mudar a situação. Não é isso que está acontecendo aqui? Os irmãos acham quem é que vai mudar a situação do mundo? Quem vocês acham que vai mudar? Quem é que vocês acham que pode reverter o contexto social que estamos vivendo?
Nós que somos crentes, isso deveria estar na ponta de nossa língua, né, dona Elma? Não é? Nós que somos crentes, isso tem que estar. Isso é elementar, meu caro. É a pergunta mais boba que um pastor faz para o povo de Deus. Quem, povo de Deus, vocês acham que pode mudar o contexto que estamos vivendo? É para todos os crentes, há uma só voz, diz: só o Senhor é Deus. Que não há outro Deus semelhante a ti. Não há outro Deus que pode reverter o contexto. Não há outro Deus que pode, diante da crise, ainda me tirar dela rico, como aconteceu aqui. Porque em geral, diante da crise, a gente sai pobre, miserável, quebrado. Mas o único Deus que pode nos fazer passar por uma crise, ainda em condição de riqueza, só Deus é que pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Eles dão então, amados irmãos, ouvido. A palavra é de Deus. É a segunda coisa que o povo faz. O rei Josafá faz, né? Porque quando a gente estuda a história dos reis, são poucos os reis que prestam atenção na palavra de Deus dos reis de Israel. A maioria, quando vem a palavra de Deus, eles ficam com raiva e começam a perseguir os profetas. E até matar os profetas. A maioria é assim. Ao invés deles se alegrar pelas revelações, eles ficam com raiva da revelação apresentada por Deus. Esta é a segunda lição, amados. E qual é a terceira lição aqui? Da nossa ação diante da crise. Nos versos 18, 19, 21 e 22, é algo lindo isso aqui. Eles se dispõem, ou dispuseram-se, para adorarem e louvarem ao Senhor com todas as suas forças. Porque diante da crise a gente dando é lamentar, é reclamar, não é? É ficar falando, ei, que crise, e quando a revelação vem, manda o povo adorar. Foi aquilo que Jonas disse hoje aqui na escola dominical. Deus não gosta muito de muita reclamação, não. Deus não gosta, não. Deus gosta que a gente vai lá orar, falar com Ele, mas não gosta que a gente fica reclamando, não. Deus tem um negócio assim, viu? Porque muita reclamação dá um tom de falta de confiança. E Deus tem pavor de não acreditarem nele. Deus tem pavor da gente não ter confiança nele. Deus tem pavor disso. Quer ver Deus ficar nervoso? É a gente transmitir que a gente não confia nele. Mas você quer ver Deus agir em seu favor? Transmita confiança. Porque se Deus sentir que você não acredita nele, vai piorar para cima de você. Vai piorar. E por isso, amados irmãos, aqui é algo tremendo. Olha os versos 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E o verso 19: dispuseram-se os levitas. Os levitas é o povo da música. Convocaram os músicos. Porque o que aconteceu no Covid, amados irmãos, foi um bocado dos músicos desaparecer, né? Nunca vi uma época que os músicos mais desapareceram, foi essa época. Porque em geral músico gosta de aparecer, né? Só que agora é louvar ao Senhor com a igreja vazia, né? Porque está todo mundo em casa. E os músicos é para vir para aqui cantar sozinho, só com o aparelhozinho ali na frente, né? E músico, amados irmãos, é uma das piores espécies da sociedade, é músico. Porque o cabra gosta de aparecer, viu? É o ministério mais difícil da igreja, é o ministério de músico.
É o que dá mais problema, né? Músico. E aqui diante da crise, Josafá chama os músicos. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas. Olha, os filhos, os músicos, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. E o verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diante da crise, é para vocês cantarem que o Senhor é bom. Você tem cantado assim, amados? A sua família tem levantado e cantado que o Senhor é bom? Ou você está reclamando porque não está ganhando dinheiro como antes, né? Aqui em Feira de Santana, quase todo mundo é comerciante, né? Quase todo mundo vende uma coisinha. E quase todo mundo não está ganhando mais como antes, né? Você tem reclamado mais ou cantado mais ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor e dizendo aqui como era a orientação para os músicos, é para os músicos cantar que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Quando, amados irmãos, as famílias diante da crise cantam dizendo que o Senhor é bom, o Senhor ouve dos céus este louvor, esta adoração. Porque é a verdadeira adoração. Porque é a adoração desprovida, né? de alguma alicerce. Porque às vezes a gente vem aqui louvar aí na igreja porque está tudo bom, está tudo certo, está tudo no controle, né? Mas e quando a ordem veio, a instituição congregacional não é para abrir? O governo mandou fechar, foi apenas a instituição. Não houve nenhuma ordem que você não pudesse louvar a Deus, você pudesse adorar o Deus, que você não pudesse dar seus dízimos, suas ofertas. Não teve nenhuma ordem dessa. Não houve nenhuma ordem que você não pudesse reunir sua família em adoração, em louvor e cantar. Nosso templo lá a gente não está podendo ajuntar por causa da crise, mas o Senhor é bom. E o verso 22, tendo eles começado a cantar, olha aqui, coisa extraordinária. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e o do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aí os irmãos continuam aqui ver o contexto do ocorrido. Por quê, amados? Porque o povo cantavam ao Senhor. E não é simplesmente por causa do cantar. É que o povo, diante da crise, confiou na presença poderosa de Deus. Confiou na palavra que tinha vindo, né? E disse: não temais. E diante da palavra, o povo então foi convocado para adorar o Deus que é bom. Veja que antes da ação de Deus, o povo já o que? Nutria a confiança no Senhor. Que é muito bom a gente confiar depois que a crise passou, né? Mas você confiar no intermédio da crise, é isso que Deus está exigindo aqui.
Estão lá com medo, né, de serem mortos, ia ser uma tragédia, porque os inimigos eram muito mais poderosos, tanto é que botou medo no rei. O rei disse que não sabia o que fazer para resolver aqui essa questão. Veio a palavra de Deus. O povo aceitou a palavra de Deus. E foram o quê? Adorar ao Deus Supremo, que é digno de ser louvado. O Deus que não há nenhuma situação, nenhum contexto, nenhuma adversidade que tire dele o direito do meu louvor e do seu louvor. Nada, meus irmãos, que aconteça em nossa volta, na nossa vida, não é motivo para tirar dos lábios do seu povo a adoração, o louvor a Deus. Nada. Porque o povo de Deus, amados, adora ao Senhor, porque sabe que a sua segurança está no Senhor. O povo adora ao Senhor, amados. A quarta coisa que o povo faz, amados, as famílias fazem aqui, está aqui no verso 20. Eles confiaram em Deus e nos profetas, a despeito das circunstâncias adversas. Olha o verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Os profetas, amados, eram aqueles que tinham a palavra de Deus. Os profetas eram aqueles que tinham responsabilidade com a palavra de Deus. Eram aqueles que tinham compromisso de revelar a palavra de Deus. Eu nunca vi um crente, nunca vi igreja próspera que não seja um povo, uma pessoa ou igreja que não dê atenção aos seus líderes, aos seus pastores. Eu nunca vi. Fui nascido e criado numa igreja. Eu nunca vi uma igreja próspera, um povo próspero, que não sejam aqueles que ouvem os seus pastores, os seus líderes espirituais. Eu nunca vi. E os irmãos podem ir nas igrejas pentecostais e veja lá aquelas igrejas que são prósperas, que os crentes são prósperos e não são pessoas que obedecem os seus pastores. Chegam nas grandes igrejas tradicionais, vai lá no Rio de Janeiro e começa a ver quem são as grandes igrejas. São igrejas que têm pastores que são pastores dela há 20, 30, 40 anos. Agora veja aquelas igrejas que pastor fica lá 1 ano, 2 anos, aí o povo começa com confusão, o pastor sai, ninguém respeita ninguém, ninguém ouve ninguém, e o povo fica ali só para criticar o que se prega, o que ensina, não presta atenção em querer aprender, vai ver. A igreja só é próspera quando ela ouve os seus líderes espirituais. Eu nunca esqueço como é que isso aqui foi comprado. Foi uma plena obediência da igreja. A igreja aprovou até eu vender esse templo aqui.
Foi a maior loucura que eu já vi uma igreja fazer. Quando eu falei, né, com alguns colegas, né, que a gente tem muito colega que a gente ia vender o tempo daqui, tinha gente que falou que eu era doido. Rapaz, você é doido, é? Porque a igreja botou a placa lá, vende-se. O Espírito Santo não aceitou. O Espírito Santo não permitiu. E o Espírito Santo encaminhou. Tudo, né? É uma história linda que a igreja de Jardim Cruzeiro tem com isso aqui, irmãos. É uma história maravilhosa. Eu nunca esqueço quando o Espírito Santo chegou, e nos orientou. Ó, tem 2 bênçãos para a igreja de Jardim Cruzeiro. Eu lá na igreja de Juazeiro, a 2ª igreja, nunca esqueço disso. E foi me entregue as 2 bênçãos da igreja de Jardim Cruzeiro. A primeira bênção são essas cadeiras aí de trás aí, ó, nessas da frente, nessas mais velhas. Quarta-feira, pastor Carlos, eu vou entregar essas 100 cadeiras lá na igreja de Jardim Cruzeiro. Essa daí de trás aí. A segunda bênção está aqui, era um papelzinho, né? E eu botei o papelzinho no bolso. E quando foi na semana seguinte, nós procuramos os oficiais, né? Para a gente dar início ao processo da revelação de Deus. E a igreja em plena obediência, né? Seguindo as orientações do Espírito Santo. E aqui diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. E crede também nos vossos profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados irmãos, eles ouviram a palavra do Senhor. Eles deveriam confiar e fazer tudo o que o Senhor, através dos seus profetas, haviam dito. Os inimigos eram poderosos, cruéis, e não tinham nenhum respeito para com as famílias. Ia ser uma carnificina aqui. Era gente ruim que ia entrar. Essas pessoas que iam invadir Israel, a história diz que eles queimavam seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses. Era essa gente que ia invadir Israel. Ia ser terrível. No entanto, as famílias de Jerusalém, eles deveriam confiar no Senhor, que certamente lhes daria a vitória. E foi assim, amados irmãos, que sucedeu, que aconteceu. Nos versos 23 em diante, a gente viu aqui a conclusão de tudo. A mortandade dos inimigos, sem o povo de Deus levantar um dedo. Amados irmãos, quando Deus quer abençoar um povo, a gente não precisa fazer muita coisa não. Porque o texto diz aqui que é o Senhor que trabalha por eles. Aquele povo que cai na graça de Deus, é Deus que faz por eles. É Deus que age por eles. Não é a gente mesmo. Esses dias, né? O Jontas hoje falou um bocado disso, né? Então vou aproveitar e cutucar ele também, que ele cutucou a minha mãe dele hoje aqui na escola, né? Todo mundo viu. Mas esses dias o Jontas me injuriou demais, viu? Até falei pro Ailton, né? Ailton, pelo amor, mandei até uma mensagem pro Ailton, que ele estava lá, mas, ô papai, o Ailton esqueceu, será que ele não vai ver? Rapaz, você te calma, rapaz. Quem está usando o Ailton aí, né? Ailton tem sido uma bênção aí para nós nesses dias aí, para resolver um documento.
fundamental. E esse cara agoniado. E a gente sempre tendo que mostrar para ele que a situação dele não é só dele, mas de milhares e milhares de pessoas no mundo todo que está na mesma situação. O mundo todo parou. E é preciso que a gente nunca esqueça que Deus é que é soberano de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. E que as coisas acontecem na hora certa de Deus nas nossas vidas. E que a gente tem que baixar a poeira mesmo e aguardar a manifestação da graça de Deus. E é isso, amados irmãos, que Deus trouxe para nós nesta noite, e que possamos voltar e dar uma olhada nessa história, porque essa história aqui é extraordinária, isso aqui. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e a gente não sabe ainda o que vai ser ainda para frente. Porque as coisas não estão claras ainda. Não estão, não. Do ponto de vista econômico, saúde pública, as coisas não estão claras, não. E é preciso que os crentes, a igreja, esteja muito claro como Josafá, com medo, que a gente tem medo, né, irmãos? Todo mundo, não tem problema a gente ter medo de pegar Covid e morrer, não. E é por isso que está todo mundo aqui de máscara, né, os cuidados, né, o diácono Valdireno lá com a garrafinha de álcool, com o aparelhozinho medindo a temperatura, né? Que a gente não quer que o povo contamina e não, né? Tem medo sim. Mas o nosso medo, amados, deve nos levar a essa ação aqui de Josafá. Porque muitos, com medo, em vez de agir igual Josafá, eles começam a criticar, falar mal, é isso, é aquilo, e ao invés de estar na presença daquele que pode mudar toda a todo o contexto.